Você manda mensagem, a pessoa visualiza e desaparece, e naquele exato segundo, algo dentro de você desmorona. Não é saudade, não é amor, é a sensação de que seu valor caiu, e você sentiu isso no corpo. O celular vira uma extensão da sua ansiedade. Você se pergunta se fala de novo, se espera, se engole o orgulho. E sem perceber, começa a negociar dignidade por atenção. O silêncio não te machuca porque é cruel. Ele te machuca porque revela o quanto você ainda está preso. A questão não é porque a pessoa te ignora. A questão é, por que você perdeu o controle emocional quando isso aconteceu? Se isso que eu descrevi já aconteceu com você, escreva nos comentários: eu perdi o controle. Não é confissão, é consciência. Aqui não existe motivação vazia nem conselho romântico. Este é um espaço para quem quer entender o jogo psicológico por trás do silêncio, do apego e da perda de valor. Eu sou o criador deste canal e meu trabalho é simples: te devolver controle emocional, clareza e poder interno, mesmo quando o outro tenta te dominar com ausência. Fique até o final. Existe um momento exato em que o jogo vira contra você. Não é quando a pessoa começa a se afastar, não é quando demora para responder, é quando você percebe e ainda assim continua disponível. Nesse instante, quase ninguém entende o que perdeu, porque não é a pessoa, é a posição. A partir dali, tudo o que você faz deixa de ser escolha e vira reação. Você não escreve porque quer, você escreve porque está inquieto. Você não espera porque é estratégico, você espera porque tem medo. E quem age por medo nunca controla a dinâmica. O silêncio do outro não cria sua dor, ele revela algo muito mais desconfortável: sua dependência de validação, a necessidade de ser respondido para se sentir seguro, o impulso de confirmar que ainda importa. Aqui está a verdade que quase ninguém aceita. Quem te ignora só descobre que tem poder quando você mostra que perdeu o seu. Pense no que acontece logo depois do visualizado. Você olha a tela, bloqueia, desbloqueia, abre o aplicativo só para ver. Fecha, abre de novo. Você digita, apaga, digita de novo, mas muda o tom para parecer leve. E no fundo, sente vergonha por estar ali. Mas continua. Esse é o pico da humilhação silenciosa. Não porque o outro fez algo, mas porque você sabe que está se diminuindo. E mesmo assim não para. Esse reflexo automático tem nome. E entender isso muda tudo. Eu chamo de síndrome da espera. Você não está esperando a pessoa. Você está esperando alívio emocional. Enquanto isso, sua mente fica suspensa. Nada tem graça, nada prende sua atenção. Tudo parece provisório até aquela resposta chegar. A síndrome da espera transforma o outro no regulador do seu sistema nervoso. E a partir daí, você já perdeu. Porque aqui está a ilusão mais perigosa dos relacionamentos modernos. A ideia de que insistir demonstra amor, maturidade ou interesse genuíno. Não demonstra. Demonstra desequilíbrio de investimento. Relacionamentos não funcionam por intensidade. Funcionam por reciprocidade. Quando uma pessoa se cala e a outra se explica, a hierarquia está definida. Quando uma pessoa se afasta e a outra corre atrás, a posição está clara. Quando uma pessoa observa e a outra implora atenção, o valor já caiu. E não porque o outro seja cruel, mas porque o cérebro humano responde à escassez, não à disponibilidade infinita. Aqui vai uma frase que vai incomodar, e precisa incomodar. Disponibilidade demais vira desprezo. Quanto mais você tenta manter alguém que está se afastando, menos essa pessoa sente necessidade de ficar. Não é punição, é psicologia básica. E aqui entra o erro clássico: achar que silêncio se combate com presença. Não se combate. Silêncio se expõe com ausência consciente. Mas atenção, isso não é joguinho emocional.
Não é manipulação barata, não é fingir frieza, é retirada estratégica de investimento emocional. Existe uma diferença brutal entre ignorar por birra e parar de oferecer acesso irrestrito a quem não investe proporcionalmente. Quem confunde isso sofre dobrado, porque continua disponível enquanto tenta parecer desapegado. E isso é percebido, sempre. O outro sente quando você está fazendo silêncio, esperando reação. Isso não gera respeito. Gera controle unilateral. É nesse ponto que surge a pergunta errada. Então eu devo sumir para a pessoa sentir minha falta? Essa pergunta entrega tudo. Enquanto sua motivação for provocar reação no outro, você ainda está preso à síndrome da espera. O verdadeiro desapego estratégico não é para fazer alguém correr atrás, é para parar de correr. E aqui entra o atrito moral que quase ninguém quer encarar. Se você só age quando tem medo de perder, isso não é amor, é dependência. Quando você para de reagir imediatamente, algo estranho acontece. O caos interno diminui, a ansiedade perde combustível. O outro deixa de ser o centro da sua regulação emocional. Não porque você ficou frio, mas porque você parou de se explicar. Guarde esta frase. Ela é o eixo de tudo. Quem corre atrás, corre para fora do jogo. Quando isso se torna claro, o silêncio muda de papel. Ele deixa de ser ameaça e vira filtro. Filtro de interesse, filtro de reciprocidade. Filtro de quem merece acesso à sua energia. Mas cuidado, existe um erro silencioso que destrói tudo isso. Um erro que faz o contato zero falhar. Um erro que faz a pessoa parar de responder mesmo quando começava a sentir sua ausência. Quase todo mundo comete. E quem comete não entende por que nada funciona. É exatamente isso que vamos desmontar no próximo bloco. O erro não é voltar a falar. Isso é óbvio. O erro é mais sutil e mais destrutivo. Continuar emocionalmente disponível enquanto finge ausência. Quase todo mundo cai nisso, e por isso quase todo mundo diz que contato zero não funciona. Funciona. O que não funciona é o contato zero ansioso. Você some do chat, mas continua presente na cabeça. Você não manda mensagem, mas ensaia respostas. Não reage, mas observa. Não aparece, mas espera. Isso não é desapego, é ausência carente. E o cérebro humano percebe, não como lógica, como energia. O outro sente quando sua ausência não é escolha, é tentativa. Sente quando você saiu para provocar reação. Sente quando você está em silêncio, mas ajoelhado por dentro. E aqui está a frase que corta fundo. Silêncio, esperando resposta, é súplica. Contato zero não é parar de escrever. Contato zero é parar de investir. Enquanto você usar o silêncio como ferramenta para obter reação, você continua preso à síndrome da espera. E quem espera, não lidera. Vamos separar isso de vez. Existem dois silêncios. O primeiro é o silêncio implorante. É o silêncio de quem some para ser notado, de quem aguenta dias em sofrimento esperando um sinal, de quem sofre em silêncio para não estragar as chances. Esse silêncio não cria respeito, cria alívio no outro, porque o outro sente, ele ainda está ali. O segundo é o silêncio de retirada. Não pune, não provoca, não observa de longe. Ele simplesmente fecha o acesso. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. O silêncio forte não é percebido como ausência. É percebido como perda, perda de atenção, perda de centralidade, perda de controle. Mas isso só acontece quando você para de monitorar o efeito que está causando. Enquanto você se pergunta, será que agora sentiu? Será que vai mandar mensagem? Será que funcionou? Não funcionou, porque você ainda está emocionalmente ajoelhado. Guarde outra frase curta, porque ela é decisiva. Ausência ansiosa não causa perda, causa desprezo. Agora vem o ponto mais desconfortável de todos, e é aqui que o público se divide.
Quando você se afasta de verdade, existe a possibilidade real de a pessoa não voltar. E muita gente prefere sofrer esperando do que aceitar essa possibilidade. Por quê? Porque o apego ansioso não quer dignidade, quer alívio. Prefere viver em suspensão emocional a encarar a verdade de que talvez nunca foi prioridade. E aqui está o atrito moral que precisa ser dito. Se alguém só fica quando você se diminui, você já perdeu, mesmo que essa pessoa volte. Contato zero não é técnica de reconquista, é filtro de realidade. Ou a pessoa sente a perda de acesso e ajusta o investimento, ou não sente, e isso revela tudo. Qualquer coisa fora disso é fantasia. Agora, preste atenção neste trecho. Ele é o pico emocional que quase ninguém admite. A pessoa some. Você faz contato zero. Dias depois, ela reaparece. Seu coração dispara. Você responde na hora. Muda o tom. Explica. Mostra compreensão. Entrega tudo de novo. E no fundo, sabe o que está comunicando? Eu estava esperando. Esse é o momento exato em que todo o poder reconstruído desaparece em 30 segundos. Por isso tanta gente diz, funcionou, mas depois piorou. Não piorou. Você só voltou ao padrão antigo. Aqui vai a frase mantra deste bloco, curta, cruel, verdadeira. Quem some esperando reação ainda está preso. Quando você para de reagir, explicar, justificar, algo muda por dentro. O sistema nervoso desacelera, a ansiedade perde combustível. O outro deixa de ser o centro da sua regulação emocional. Não porque você virou frio, mas porque você parou de se vender. Mesmo que a pessoa volte, ela volta para alguém diferente. E isso muda a dinâmica. Enquanto você ouve isso, observe com honestidade. Você está se retirando ou ainda está esperando? Porque no próximo bloco entraremos no ponto mais perigoso de todos. O que fazer quando a pessoa reaparece? Como responder sem se entregar? Como não destruir o próprio valor na primeira resposta? E como manter o eixo interno, sem frieza, sem joguinho, sem humilhação? É aqui que o jogo decide quem lidera a dinâmica e quem volta a correr atrás. Se você chegou até aqui, precisa ouvir isso com atenção, porque o momento mais perigoso não é o silêncio, é o retorno. É quando a pessoa reaparece e você acredita que venceu. Mas quase ninguém vence aqui. Quase todo mundo recai. Ela não volta com clareza. Volta com um oi, uma reação, uma pergunta neutra, nada comprometido. E dentro de você, algo dispara. O coração acelera. Você pega o celular na hora, responde rápido demais, muda o tom para parecer leve, explica, justifica, mostra maturidade. E depois vem aquele vazio estranho, a sensação de ter se entregado de novo. Esse momento tem nome, e entender isso separa quem evolui de quem repete o ciclo. Eu chamo de recaída emocional. A recaída emocional acontece quando você confunde retorno com mudança, quando trata curiosidade como arrependimento, quando acredita que presença significa intenção. Aqui vai a frase que resume tudo, curta e cruel. A primeira resposta entrega tudo. O retorno da pessoa não é prova de sentimento, é um teste de acesso. Ela quer saber, você ainda responde rápido? Ainda se explica? Ainda está disponível? E quase todo mundo responde sim, sem dizer uma palavra. Esse é o pico da autossabotagem emocional. Porque você sabe que deveria ir com calma, mas não consegue. Sabe que deveria manter o eixo, mas acelera. E depois tenta se convencer. Pelo menos fui verdadeiro. Não foi. Foi ansioso. Aqui entra um atrito moral que incomoda, mas liberta. Quem chama medo de maturidade continua preso. Ser educado não é se entregar. Ser calmo não é se oferecer. Ser maduro não é abrir mão de limites. Vamos usar uma analogia simples. Imagine que você deixou uma porta aberta por muito tempo. A pessoa entrava quando queria, saía quando queria.
O contato zero fechou a porta. Quando ela volta, você não precisa escancarar, mas também não precisa atacar. Você controla o acesso. E isso não se faz com frases prontas, se faz com postura interna. Aqui vai outra frase mantra: memorize. Pressa é confissão de espera. Quem está centrado não corre. Não tenta recuperar tempo perdido, porque quem tenta recuperar admite que perdeu. Agora vem a objeção clássica, e preste atenção. Mas se eu não demonstrar interesse, não vou perder a pessoa? Essa pergunta nasce do mesmo lugar de sempre: medo de ficar só. E aqui está a resposta que quase ninguém aceita. Se você só mantém alguém se diminuindo, você não está mantendo, está adiando. Muita gente prefere migalhas previsíveis a encarar o silêncio com dignidade. E é por isso que tantos relacionamentos viram ciclos de retorno e frustração. Aqui vai outra frase curta para gravar: quem volta rápido, perde lento. Quando você mantém o eixo no retorno, algo muda. A pessoa precisa investir mais, precisa se posicionar, precisa sair da ambiguidade. E algumas não conseguem. Elas somem de novo. E isso não é fracasso, é filtro funcionando. Você não perde alguém ao manter limites. Você revela quem nunca quis respeitá-los. Agora, quero te envolver ativamente, não como CTA vazio, mas como decisão interna. Enquanto você ouve isso, seja honesto consigo. Quando a pessoa voltou, você manteve o eixo ou caiu na recaída emocional? Se isso já aconteceu com você, escreve nos comentários uma palavra só: recaída. Não para se expor, para assumir consciência. E se você foi rápido demais, se explicou demais, se entregou demais, escreve: respondi na hora. Esses comentários dizem muito mais do que você imagina. Porque o último ponto, e o mais importante, ainda não foi dito. Existe uma forma específica de agir depois desse processo. Uma forma de consolidar o respeito, de parar definitivamente de repetir o padrão, de não depender mais de retorno nenhum. Quase ninguém faz. E é isso que vamos fechar no próximo bloco. Se você chegou até aqui, existe uma verdade que você não pode mais evitar. Depois desse ponto, você não pode fingir que não sabe, porque agora você entende algo simples e desconfortável. O problema nunca foi o silêncio do outro. Foi o quanto você precisava dele para se sentir em paz. Existe um divisor claro depois desse processo. Duas posições possíveis. E você precisa escolher uma. Ou você continua tentando ser escolhido, ou você passa a se escolher. O verdadeiro ponto de virada não acontece quando alguém responde. Acontece quando a resposta deixa de definir o seu valor. Vamos fechar isso de forma concreta. Tudo o que você viu até aqui se resume a 3 decisões internas. Não técnicas, não frases prontas, não joguinhos. Primeira decisão: não decidir no pico emocional. Quando a emoção sobe, você não responde, não explica, não se posiciona. Você espera o corpo desacelerar. Porque toda resposta dada na urgência é uma confissão de medo. Guarde isso como regra de vida. Urgência nunca constrói respeito. Segunda decisão: parar de interpretar e começar a observar. Quem quer estar presente se posiciona. Quem quer conforto sem compromisso oscila. Palavras confundem, sinais confundem, comportamento não. Quando você para de procurar intenção e começa a observar padrão, a ansiedade perde força. Você não precisa adivinhar, você apenas vê. Terceira decisão: aceitar o risco real da perda. Esse é o ponto que quase ninguém sustenta. Desapego real inclui a possibilidade de perder alguém, sem que isso destrua você. Enquanto você tentar garantir permanência, vai continuar se moldando demais. Mas quando você aceita que alguém pode ir e mesmo assim você fica inteiro, algo muda profundamente. Quem se respeita não implora permanência. E aqui está a inversão final, curta, memorável, verdadeira. Paz é quando o outro para de te controlar.
Nesse ponto, 3 cenários são possíveis. A pessoa ajusta o comportamento e investe. Uma pessoa tenta, mas não sustenta e se afasta. A pessoa desaparece de vez. E agora vem a maturidade que muda tudo. Em todos esses cenários, você está melhor do que antes, porque você não está mais esperando. Você não está mais negociando dignidade. Você não está mais preso à reação de ninguém. Você saiu do modo implorar e entrou no modo escolher. Agora, um choque de realidade, curto e honesto. Quem não aprende isso agora, repete essa dor com outra pessoa. Muda o nome, muda o rosto, mas o padrão é o mesmo. Antes de encerrar, eu quero que você faça algo simples, não para mim, para você. Se esse vídeo marcou um limite interno, se algo aqui fez você pensar, chega, escreve nos comentários. Eu escolho a paz. Se você percebeu que sempre correu atrás e decidiu parar, escreve, chega. Essas palavras não são para aparecer, são para registrar uma decisão. E se você quer continuar esse processo, no próximo vídeo eu vou mostrar o que fazer quando a pessoa tenta voltar usando culpa, drama ou vitimização. O teste final que faz muita gente cair de novo. Porque o verdadeiro poder emocional não é fazer alguém voltar, é não se perder, independente de quem fique ou vá. Se você entendeu este vídeo, existe algo que não dá mais para fingir. O que te machucou nunca foi a ausência do outro, foi a sua dependência de resposta para ficar em paz. Quando você aprende a ficar inteiro sem mensagem, sem sinal, sem garantia, você deixa de ser controlável. E é por isso que esse ponto assusta. Porque aqui não tem promessa de reconquista. Tem algo mais raro, liberdade emocional. Guarde esta frase. Ela é a assinatura deste vídeo. Paz não é ter resposta, é não precisar. A partir daqui, só existem 2 caminhos. Ou você volta ao padrão antigo e chama isso de amor, ou você sustenta o desconforto que constrói respeito. Outro choque de realidade, curto e honesto. Quem se abandona para não perder alguém, já perdeu. Se este vídeo marcou um limite interno, se algo aqui fez você pensar, chega, escreva nos comentários. Eu me escolho. Se você percebeu que sempre correu atrás e decidiu parar hoje, escreva, chega. Essas palavras não são para o algoritmo, são para registrar uma decisão. Se inscreva no canal, não por hábito, mas como um compromisso consigo mesmo de não negociar mais a própria dignidade. Ative o sino. No próximo vídeo, eu vou mostrar a frase exata que você nunca deve responder quando a pessoa volta usando culpa, drama ou vitimização. O erro final que faz muita gente cair depois de tudo. E uma última coisa. Se você conhece alguém preso nesse ciclo silencioso, talvez este vídeo diga o que você não consegue dizer. Fechamos com a verdade mais simples de todas. Quem se respeita não implora permanência.